Dando sequência, então, ao vídeo anterior, vamos entrar aqui num tema bastante complicado e bastante interessante ao mesmo tempo, não é? A questão da relação entre a vida, os mecanismos, servomecanismos, as máquinas. O Norbert Wiener começa dizendo, olha que interessante, a vida pode ser provisoriamente definida como todos os fenômenos que nadam corrente acima, ou seja, contra a entropia, contra a tendência à desordem. Mas aí ele vai fazer uma qualificação. Ora, quando comparo o organismo vivo como tal à máquina, nem por um momento eu pretendo dizer que os processos físicos, químicos e espirituais específicos da vida, ênfase no espirituais, tal como a conhecemos habitualmente, sejam os mesmos que os das máquinas simuladoras da vida. Escrevendo quando os computadores digitais estavam aparecendo apenas. Ele não estava pensando então em simulações de computador, tal como nós vemos hoje. Ambos os casos, a vida, a simulação da vida na máquina, são exemplos de processos locais antientrópicos, que podem ser aproximados pela ideia de comunicação e processamento de informação. Por que é possível essa analogia e por que é possível o acoplamento homem-máquina, animal-natureza? Porque, no limite, essas entidades são processadoras de informação, né? O que ele está chamando de máquina automática e o sistema nervoso, vai dizer ele, são semelhantes na medida em que constituem aparelhos que tomam decisões com base nas decisões feitas no passado. Ou seja, a máquina, o homem, a vida está no tempo bergsoniano. A relação passado, presente e futuro é decisiva. Não tem simetria temporal. E aí vem um ponto que é, ao mesmo tempo interessante, muito perturbador, né? Progresso, vai dizer ele de forma direta, diz respeito às ilhas locais de entropia decrescente. Não há progresso em geral. Logo, né, uma visão totalmente antagônica à ideia que a tendência é o progresso. E aí ele vai dizer: evolução não é uma tendência ao superior e ao melhor. A evolução tem duas características ou duas bases. Primeira, os seres vivos se desenvolvem em várias direções com certo grau de aleatoriedade. Segundo, há uma tendência a tentar obedecer o padrão dos antepassados. Padrão resultante disso, da aparência de um finalismo universal. Como se existisse uma ordem, uma sequência, mas não, ela é errática. E o ponto que é mais interessante ainda, né, e que ele, na verdade, polemiza muito com as visões mais otimistas, é que ele vai dizer o seguinte: veja, sempre que há uma mudança de época, nunca fica 100% claro o que ele está querendo dizer com isso, né? Mas sempre que há uma mudança de época, nós temos um problema. Os conceitos políticos e econômicos, eles usam essa expressão, dos estágios anteriores, não podem ser simplesmente transpostos para o período moderno, ou seja, o período que o sucede. E aí ele está discutindo o nosso, o período moderno nosso, que ele diz que é bastante heterogêneo. O que marca o período moderno? E olha só, a velocidade das transformações, a aceleração e a pilhagem sobre o planeta. E veja só, a colonização não foi progresso, não foi civilizatória. Ela foi baseada na rapinagem, ao estilo do chapeleiro maluco. Vou transpor uma citação aqui. O que muito de nós não logram compreender é que os últimos 400 anos constituem um período muitíssimo especial na história do mundo. A velocidade com que, durante esses anos, as mudanças têm ocorrido não encontra paralelo na história mais antiga, como também não encontra a própria natureza de tais mudanças. Vou fazer uma pausa aqui, ou seja, a modernidade é especial, ela é singular, ela é sui generis. Continuando agora.
Isso é, em parte, o resultado da maior comunicação e também do crescente domínio da natureza, o qual, num planeta limitado como a Terra, pode revelar-se, no fim das contas, como uma crescente escravidão à natureza. Pois quanto mais tiramos do mundo, menos deixamos. E no fim das contas, teremos de pagar nossos débitos num tempo que talvez seja muito inconveniente para a nossa própria sobrevivência. Somos escravos do nosso aperfeiçoamento técnico. Um aperfeiçoamento técnico que pilha a natureza, que destrói a natureza. Para que a gente possa tirar todas as implicações desse argumento geral, a gente vai ter que entrar numa outra temática, e eu estou seguindo quase que a ordem do livro mesmo, onde ele vai opor rigidez à aprendizagem, o que, no certo sentido, vai retomar argumentos e exemplos que ele utilizou no livro Cibernética de 48. Ele vai dizer o seguinte: uma caixa de música, aquelas caixas com engrenagens que produzem música, e as antigas não só tinham música, como em geral tinham os bailarinos em cima com um dispositivo mecânico. Ele diz: olha, uma caixa de música, ela é rígida. Ela sempre vai performar o mesmo movimento quando acionado. Isso só não vai acontecer se ela quebrar. Enquanto ela estiver funcionando, você vai dar corda, ela vai tocar a mesma música, os dançarinos vão performar a mesma dança. Isso é diferente de algumas máquinas e o que ele está chamando de organismos superiores, que, buscando de forma incessante um novo equilíbrio, eles mudam seus padrões de comportamento com base na experiência passada. São, portanto, aprendizes, são baseados no aprendizado. E aí agora uma citação direta. Seu presente é diverso do passado e seu futuro difere do seu presente. No organismo vivo, como no próprio universo, a repetição exata é absolutamente impossível. É diferente da máquina rígida feita, é diferente do mecanismo, né? A grande metáfora do mundo newtoniano. E aí é que está o ponto. Sem diferença e sem variedade, a força e o potencial da sociedade são reduzidos. Esse é um tema recorrente no livro O Uso Humano dos Seres Humanos, que lembra um pouquinho a noção de entropia cultural do grande Levi-Strauss. O argumento dele é o seguinte: a padronização destrói a variedade, destrói a diferença. Essa padronização pode vir pela destruição dos indivíduos, pelo mercado, pela propaganda, né? Ele está olhando para a sociedade dele numa ponta, ou em sistemas totalitários, né? Que ele tendia a chamar, com razão, a Rússia como um sistema totalitário. Mas aí ele diz, e aqui é o ponto: é tão natural para uma sociedade humana, estou sendo literal, fundar-se no aprendizado quanto é para uma sociedade de formigas fundar-se num padrão herdado. E o que ele está chamando de padrão herdado? Aquele sistema de comunicação por feromônios que organiza o formigueiro. É muito eficaz, né? É uma forma descentralizada e imediata de organização, mas não é? Ela sempre vai reiterar esse mesmo sistema para sempre. Porque, na verdade, não tem aprendizado, o aprendizado é limitado, a capacidade de processamento das formigas é muito limitada. Aí ele vai dizer: homem, ele gasta pelo menos 40% da sua vida em uma fase de intenso aprendizado, que na verdade não vai acabar nunca, né? Mas os 40% são decisivos, né? Da infância até a juventude e o início da vida adulta. Formigas, ele vai dizer, operam como um computador baseado em instruções fixas, seguir o rastro de feromônio. E aí olha só o que ele vai dizer, né? Comparando sociedades totalitárias e sociedades baseadas exclusivamente na lógica do mercado. E aí ele está falando sobre os Estados Unidos. Entretanto, mesmo essa democracia modificada e informal é anárquica demais para muitos dos que fazem da eficiência o seu ideal básico. Tais adoradores da eficiência gostariam que cada homem se movesse exclusivamente numa órbita social definida, que lhe fosse assinalada desde a infância e que realizasse a função a que estivesse obrigado, assim como o servo estava acorrentado à gleba. O estado de organização simétrica
de funções predeterminadas para o qual gravitam sugerem os autômatos leibnizianos e não o movimento irreversível para um futuro contingente, que constitui a verdadeira condição da vida humana. É como se fosse uma espécie de ponto comum entre uma sociedade que é organizada exclusivamente pelo mercado, por razões mercantis, e das sociedades totalitárias, não é? E o que ele vai querer dizer, né, é que, no caso da sociedade americana, há um acoplamento entre o macartismo e o segredo militar e a mercantilização da informação. Só vale o que for venal. Esse movimento para a discussão da sociedade americana, do totalitarismo, ele volta a questões mais abstratas, mais formais. O que ele vai dizer? A contingência, ela afeta menos os seres que se baseiam no aprendizado. Ele vai fazer uma diferenciação importante. Retroalimentação simples. Os resultados são utilizados apenas como dados para uma nova regulagem que vai tentar preservar as condições anteriores. Seriam os algoritmos mais convencionais dos sistemas de programação linear mais simples. Retroalimentação com aprendizado, ou o algoritmo aprendiz, na linha do Pedro Domingos. A informação tirada do desempenho passado pode ajudar a mudar o método e o padrão de funcionamento. Ou seja, o que importa para ele começa a ser cada vez mais importante, esse é o paradoxo, não são mais os sistemas de feedback negativo, mas são os sistemas de feedback positivo, onde, pela análise do comportamento passado e do modo como foi interpretada a realidade, o estado atual, você tenta reprogramar, né, e antecipar o novo. É essa que é a questão. Sistemas de retroalimentação simples são como os da formiga. Elas fazem algumas adaptações. Já o de retroalimentação com aprendizado é mais complicado. E aí entra um ponto que já foi adiantado, que é o problema da originalidade. Veja o que ele vai dizer. Somente, e aí eu vou usar a palavra que ele usou, somente a informação independente é que chega a ser aproximadamente aditiva. A informação derivativa do imitador de segunda classe está longe de ser independente do que se passou antes. Ou seja, aí é que está a questão. Armazenar a informação e tentar proibir o acesso a ela envolve reduzir a experiência, eliminar o novo e, numa certa medida, sucumbir à entropia. O mercado tenta fazer isso, bloqueando o acesso à informação. As sociedades totalitárias tentam fazer isso, bloqueando o acesso à informação. E aqui é que está o ponto. A informação aditiva é aquela que permite o novo, e ela tem que ser baseada na heterogeneidade. Ela não pode ser derivada dos sistemas de retroalimentação simples. E aqui a coisa começa a ganhar de novo uma cara mais lúgubre. Qual é o problema da sociedade de máquinas inteligentes, ou seja, máquinas que vão operar cada vez mais com a retroalimentação com o aprendizado? Olha o que ele vai dizer. A Revolução Industrial do século XIX produziu obsolescência dos músculos humanos e das tarefas mecânicas repetitivas. Ele está discutindo nos anos 50. Hoje, então, né, isso é muito mais evidente. Parte dos trabalhos cognitivos mais automatizados estão sendo substituídos por máquinas. A máquina é convertida em um escravo da humanidade. Mas o que fazer com os homens que não encontram aplicabilidade prática na sociedade da eficiência e na sociedade do mercado? Vão ser eliminados? Virarão escravos desvalorizados frente à máquina, como aconteceu na Revolução Industrial? Quem só tinha músculo, quem só tinha suor, e era mais caro e menos eficaz que a máquina, foi ficando pelo caminho. E é por isso que o livro tem esse nome, o uso humano dos seres humanos. Essa questão é ético-política, ético-política. Como pensar o uso dos seres humanos numa sociedade crescentemente baseada em máquinas centradas na retroalimentação com o aprendizado. É uma questão decisiva, fundamental.